Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de endometriose, vamos falar de educação e tecnologia e vamos falar dos cuidados com a voz. Os nossos convidados são o Dr. Cláudio Crispi, que é ginecologista, e ele conversa conosco sobre essa campanha de esclarecimento da endometriose, que é uma doença que afeta quase 180 milhões de mulheres no mundo, 10% das mulheres no Brasil, enfim, é uma doença terrível. Bem prevalente, né? Uma doença terrível que está precisando de ser comunicada, né? As pessoas precisam de fazer o diagnóstico mais precoce. Aqui no Brasil ainda se leva 10 anos entre o início da doença até o diagnóstico. E a campanha visa esse esclarecimento e ajudar a população com as suas demandas, né, necessárias. Nós estamos com Isabela Meijoeiro, que é advogada, e ela sofre ou sofria de endometriose, parece que sofre, né, porque não tem cura, né? E ela vai nos contar tudo sobre a sua experiência com essa doença, sobretudo vítima de muito preconceito, não é, Isabela? Sim. É incrível, né? É, porque muitas pessoas não entendem, acham que é uma coisa muito simples, apenas sentir cólica. Como se fosse natural sentir cólica. Né? E é muito mais abrangente. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Então, vamos conversar sobre a endometriose com o Dr. Cláudio e com a Isabela, que é uma doentinha da... Eu fico muito impressionada, Dr. Cláudio, com... mais do que... com o desconhecimento há tantos anos sobre endometriose. A que o senhor acha que essa ignorância, do ponto de vista dos médicos também, né, e da sociedade em geral, a respeito de uma coisa que é tão dolorosa? Eu acho que tem muito do cultural. Muito do cultural de que a mulher sentir dor é necessário ou é normal. E que ela tem que suportar essa dor, né? Pecado original, essas coisas todas. Então, isso vem de muito tempo. E a mulher ter cólica menstrual, né, que seria o primeiro sintoma da endometriose, as pessoas colocam isso como uma coisa absolutamente normal e que você tem que suportar. Tá. Assim, esse tem que suportar é interessante, mesmo que ela seja insuportável. E como as pessoas também não querem muito escutar umas às outras, né? Eu acho que é muito mais fácil assim, isso é normal, você tem que suportar isto. E isso vai se alongando, e o que nós observamos é que as pacientes portadoras de endometriose, na história clínica dela, ela sempre diz que foram a vários médicos, né, e que ninguém valorizou muito aquilo. Porque a endometriose, nós fazemos o diagnóstico escutando a paciente. Nós precisamos um dia da audição. Né? Então, doutor Cláudio, olha só, não é normal ter cólica menstrual. Existe uma contração uterina desconfortável, tá? Percebida por cólica leve, que quase nunca você precisa de um tratamento para aquilo, ou às vezes um analgésico simples, comum. Isso pode acontecer. Se essa cólica ela é progressiva, você percebe que ela está piorando, isso não é normal. Então, isso nenhuma mulher tem que suportar isso. Não. A cólica progressiva, ela tem causa. Tá? E isso já na primeira menstruação até a última, em qualquer momento da vida reprodutiva da mulher. Porque, na verdade, existem doenças que são hormônio dependentes e não menstruação dependente. Tá? E os ciclos hormonais, eles começam muitas vezes antes da primeira menstruação. Então, nós temos pessoas, mulheres, que percebem algumas doenças já na sua adolescência. A própria endometriose é uma doença que nós estudamos ela na adolescência e nos seus formatos mais graves, às vezes. Porque a endometriose ela tem toda uma questão genética e imunológica que favorece ou retarda o crescimento da doença. Né? Então, se eu tenho uma moça jovem
que tem condições propícias ao desenvolvimento da doença, ela passa muito precocemente a desenvolver doenças graves, né? Às vezes com 14, 15 anos de idade. Vamos explicar o que é a endometriose. Uma vez eu tomei um remédio para crescer cabelo, porque a minha estava com queda muito grande, e pus minoxidil na cabeça. No final de 3 ou 4 dias, nasceu um pelo no meio da testa aqui. Absolutamente fora do lugar, entendeu? E eu me lembro que eu digo, que esquisito, isso é provocado evidente. É como se fosse um folículo que tivesse saído do lugar e nasceu um pelo. Eu tenho a sensação que a endometriose é exatamente isso, ou seja, como se eu tivesse uma célula do meio do útero, no meio da testa, e que quando eu ficasse menstruada, sangrasse aqui no meio da testa. É um pouco isso? É um pouco isso. Eu acho que você fez uma correlação interessante. Porque, assim, a endometriose, ela é uma doença que essa folículo, né, ele estaria em outro lugar que não dentro do útero. O endométrio é um tecido necessário dentro da cavidade uterina. É ali que se desenvolve a gravidez, né? Então, esse tecido, ele se desenvolve todo mês para que haja uma gravidez sadia, né? E esse tecido fora da cavidade uterina, né, no intestino, no ovário, na trompa, na bexiga e assim por diante, ele passa a se desenvolver mensalmente, né, pelos estímulos hormonais, né? Então, o hormônio feminino, de fato, faz com que o endométrio cresça. Então, é uma doença hormônio dependente. Isso é uma coisa interessante de nós colocarmos, porque a partir do momento que há a implantação destas células endometriais em outro lugar, ela passa a ser independente da menstruação. A menstruação pode ser o fator inicial do derrame dessa célula. Uma vez que ela esteja em algum lugar, ela é hormônio dependente. Então, o hormônio feminino é que a faz crescer. O que derrama essas células, normalmente, dentro da cavidade pélvica, pode ser o fluxo menstrual, entendeu? Isso é interessante de a gente colocar, Vera, que as pessoas, às vezes, não entendem muito bem o que é hormônio dependente ou a menstruação. Que eu vou tirar o útero, então eu estou curado da endometriose. Não, porque vai ter tecidos, vai ter células que já estão em outros lugares. Isso. Né? Essas células que já estão implantadas, se elas não forem removidas, vai continuar acontecendo, independente do... Agora, não tem como assim, a gente marcar, porque eu suponho que não seja um tecido como a pele que a gente arranque. Eles são células que simplesmente derramam em determinado momento. Não dá para a gente dar uma raspadinha, não dá para a gente ver o endométrio. Dá para a gente ver. Porque assim... E dá para a gente atingi-lo com um laser? Se a gente pode vê-lo, a gente não pode demarcá-lo e atingi-lo com um laser e acabar com ele? Pode. Assim, depende do tamanho dele, né? Porque se nós falarmos que nós temos uma doença que está levando 10 anos para ser diagnosticada e que piora todo mês, com um ciclo hormonal... Você começou na primeira menstruação e... Não, eu descobri com 30 anos e provavelmente eu já tinha doença há 7 anos. Caramba. Então, isso se transforma num nódulo, num caroço. Tá. Aí, isso vira um tumor. E esse tumor, às vezes, é muito grande, tá? E esse tumor, quanto mais ele cresce, ele mais precisa de alimento. O alimento vem através do sangue, o hormônio vem através do sangue. Então, quando ele está na superfície do órgão, aquela rede capilar é suficiente para nutri-lo. Quanto mais ele cresce, ele precisa de mais sangue, então ele precisa infiltrar aquele tecido hospedeiro. E ele vai, na profundidade, pegar os vasos mais profundos, que são mais calibrosos, para se nutrir melhor. Então, por isso que a endometriose, quanto mais ela cresce, ela toma a forma nodular, tumoral, e se torna infiltrativa. Ela infiltra o órgão e passa, então, a interagir com esse órgão, alterando a sua funcionalidade. E é verdade que esse tecido, ele chega a sempre se instalar mais perto de terminações nervosas, o que provoca dores maiores, ou isso é um dos mitos, ou isso não é
Exato. Assim, Vera, isso é verdade, mas assim... É porque tudo na pelve tem nervo, nervo, né? Então, a pelve é um lugar desafiador, né? Porque você tem tudo separado aqui em cima, né? E chega lá embaixo, você tem tudo útero, vagina, intestino, ureter aqui, os nervos... Tudo se tocando. E ovário, tudo muito perto. Então, é muito difícil. E você tendo uma doença que ela inflama, porque a fisiopatologia da endometriose, e ela causa dor porque ela inflama aquela região, né? Porque ela sangra, né? Então, esse tecido inflamatório se protege se cobrindo com outros órgãos, aderindo a outros órgãos. Então, o que já é perto se torna muito mais perto. Ela vai comprometendo vários órgãos. Vários órgãos. E a pelve fica inflamada e vai agregando, então, esses outros órgãos, primeiro para proteger, para cobrir a doença, né? E depois para nutrir a doença. Agora, se a gente consegue ver, por que demora tanto tempo, por exemplo, que a Isabela demorou 7 anos para ter o diagnóstico confirmado? Se ela tinha dores, não? Muito pouco. Muito pouca. Pois no meu caso, eu acho que ainda tem isso. Tem isso. Existe um grupo de mulheres, 10% das mulheres, que não tem dor, né? Tá. E esse é um grupo muito perigoso, que a doença evolui silenciosa, vai envolver órgãos importantes, por exemplo, o ureter, né? Que é um órgão que ajuda que é fundamental para que a urina venha do rim até a bexiga. E se ela não sente nada, aquilo cresce e pode ocluir o ureter, né? E ela perder um rim, por exemplo. Vamos lá, entendeu? Isabela, explica para mim, então, como é que é a sua patologia. Porque, evidentemente, a essas alturas você deve saber mais do que vários médicos. Com certeza. Não é, não? Então, eu tenho endometriose e o foco principal da minha endometriose são os ovários. E como eu tive esse diagnóstico tardio... Porque você não tinha dor? Não tinha e também não fazia exames de imagem. Tá. Não fazia. E aí ela foi passando para o ureter, um pouco no intestino. Então, quando eu tive o real diagnóstico, eu já tinha endometriose profunda. E aí foi necessária a cirurgia para que aquilo fosse retirado. E aí você perdeu um pedaço de intestino, perdeu um pedaço de não sei o que, não? Não. Graças ao doutor Cláudio, que conseguiu tirar muito localizadamente, é isso, doutor Cláudio? E a equipe multidisciplinar, né? Assim, em que sentido? Como assim multidisciplinar? Você fez vários tipos de coisas, fez terapia? É porque na cirurgia, na verdade, entra também um urologista, um proctologista. Ah, tá, para todas essas... Sim. É uma cirurgia, quando necessária, não é todo mundo que precisa operar, tá? Mas é uma cirurgia, quando necessária, que nós advogamos é ótimo, que nós temos que tratar essa paciente com uma equipe multidisciplinar, né? Para ser o mínimo invasiva, para ser o mínimo destrutiva. Para ter um controle de dano cirúrgico melhor. Isso. E diminuir a chance de complicações ou intercorrências no pós-operatório. Sobretudo porque é uma doença que não tem cura. Ela vai sempre ter focos de endometriose, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, o que é que nós não curamos? É a competência do organismo dela em desenvolver a doença. Porque existe aí toda uma questão genética e imunológica para isso. A doença, aonde ela está localizada, ela, na verdade, tem cura. Você tirou a doença daquele lugar, você eliminou aquele foco de doença. Eu não sei se as células de endometriose que possam, porventura, habitar algum outro lugar do abdômen da Isabela, pode vir a se desenvolver, mas vai levar muito tempo. Não é uma coisa que vai desenvolver de hoje para daqui a 6 meses, que é uma doença que, para ela chegar no formato nodular, leva anos. Tá? Pois é, mas se, por exemplo, a gente pode supor que a endometriose está espalhada em toda a cavidade abdominal, se tudo que o senhor vai ter que limpar... Tem que limpar tudo. Tem. Você tem que tirar toda a doença. Você está vendo... E você vê. Quando você abre, você vê. Você vê e você consegue mapear essa doença antes.
existem exames de imagem... De imagem? Quais são os exames de imagem? Principalmente a ressonância, né? Tá. A ressonância nuclear magnética, hoje, feita por pessoas também competentes, é capaz de criar um mapa da doença. Você consegue saber aonde ela está e consegue se preparar para fazer uma cirurgia suficiente, buscando a cura, de fato, da paciente. Isabela, você